Queridos irmãos, aqui presentes na nossa igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, queridos irmãos que nos acompanham aí nos nossos canais, que Deus Nosso Senhor entre na sua casa nesse momento. Nesse 16º domingo de Pentecostes, nós somos chamados por São Paulo e pela igreja a buscarmos a vida interior, a vida do Espírito, de modo assim muito contundente, porque essa vida do Espírito vai ter também seus reflexos na nossa vida exterior e na nossa vida de comunidade. Nós somos aqui uma capelania pessoal, portanto nós não temos um território, fomos erigidos canonicamente pelo bispo diocesano para formando essa capelania, estarmos prontos a receber e acolher a todos os fiéis que desejam participar da missa na forma antiga, do rito romano, também dita forma extraordinária. E vocês vêm de diversos lugares da diocese, não só aqui da cidade, mas também de outras cidades. Vêm tanto aqui quanto lá na São José da Barbará, exatamente buscando a missa na forma tradicional. E eu, como capelão e como pastor de vocês, tenho o compromisso diante de Deus e da igreja e o dever de orientar vocês no caminho da vida interior, no caminho da santidade. Por um lado tenho esse compromisso e por outro lado vocês também, que com tanta boa vontade vêm aqui, também têm esse compromisso de buscarem a santidade. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, assim diz nosso Senhor. E esta vocação à santidade é uma vocação para todos nós, é um compromisso da nossa aliança que nós fizemos com Deus no nosso batismo. É um compromisso regado e tingido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Por isso eu convido a vocês a meditarmos um pouco nessa epístola que nós acabamos de ouvir de São Paulo e com muita atenção buscar viver na prática aquilo que a igreja nos coloca nesse dia. Eu escolhi aqui 3 versículos da epístola de hoje, que depois pode ser relida por vocês em casa, para a nossa reflexão. No primeiro ponto, São Paulo diz: o Pai de nosso Senhor vos conceda sejais firmemente corroborados pela ação do Espírito no homem interior. Portanto, há um homem interior, há um homem espiritual. O homem físico nós conhecemos, está lá no corpo, cabeça, tronco e membros, como a gente aprendeu em ciências. Esse homem exterior é o homem que aparece com suas vestes, com suas falas, com seus trabalhos. Mas nós somos criados para algo muito maior do que ter uma vida apenas exterior. Nós fomos criados para viver na comunhão com Deus e para vivermos na graça de Deus. Por isso todos nós necessitamos não só dessa vida exterior que nós temos e que cuidamos com tanta atenção, com nossos trabalhos, com nossas preocupações, pagando nossas contas, indo aqui e acolá, passeando, falando, enfim, fazendo tantas coisas no corre-corre do dia a dia. Nós precisamos espiritualizar a nossa vida, porque nós não somos só corpo, somos corpo e alma. E a alma, ela precisa da vida, da graça, da vida divina. E esta vida divina em nós é chamada também de vida espiritual. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade é a vivência da presença de Deus dentro de nós. Santa Teresa, lá no seu livro Castelo Interior, ela compara a nossa alma a um castelo de cristal que tem no centro Deus. Nós entramos nesse castelo e quando nós entramos nesse castelo, que na verdade é a nossa vida interior, entramos pela oração até buscarmos a comunhão íntima com Deus. E passamos por vários cômodos, digamos, desse castelo,
e vamos nos purificando, tirando de nós o homem velho do pecado, vamos abominando tudo aquilo que nos afasta de Deus e, movidos pela graça, nós vamos cada vez mais nos unindo a Ele. Então esse plano de Deus para nós não é apenas um plano de salvação, também, mas é um plano de santificação que ele vai acontecendo na nossa vida. Para isso, nós precisamos ter vida interior. E essa vida interior é-nos garantida pelo Espírito Santo, que nos dá a graça. A graça vem a nós. Só que dentro de nós há uma luta como se fossem dois animais raivosos. São Paulo diz: eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Por isso eu castigo o meu corpo. Há um demônio que me esbofeteia. São frases de São Paulo: as obras da carne, obras do Espírito. São expressões de São Paulo que mostram exatamente essa luta que há dentro de nós. Não pense que nós não temos essa guerra interior. Temos. Cada um do seu jeito, cada um no seu momento da vida, e nós não podemos nos entregar, né, ao mal, né? Por isso devemos estar sempre prontos a lutar. Quando recebemos os sacramentos, principalmente o sacramento da crisma, exatamente para sermos esses soldados dispostos a lutar contra o próprio eu, contra o próprio egoísmo. E essa luta é grande. Deus nos encaminha para um lado e o mundo, o demônio, a carne nos puxam para o outro. E nesta luta nós vamos vencer só pela graça de Deus. Então nós precisamos da graça, né? Sem mim nada podeis fazer. Então é importante nós nunca entregarmos os pontos. Deus quer nos ver lutando. Muitas vezes nós caímos nessa luta, perdemos pequenas batalhas, mas quem perde uma batalha não significa que perdeu a guerra. É preciso se levantar e ir em frente. De repente uma coisa que falou que não deveria, de repente um pecado mais grave, e pode acontecer. Não vou de maneira nenhuma me abater, vou me levantar e continuar lutando, porque a graça de Deus vai agir em mim. Eu preciso da graça, então eu preciso da oração. E não diga aqui a oração no sentido de rezar com palavras, também. A pessoa fica satisfeita: hoje eu consegui rezar um rosário, rezei uma via sacra, ótimo, fico feliz com isso. Mas eu não digo só essa oração. A oração que é feita com a própria vida. A oração que você transforma suas atitudes, seus pensamentos, sua própria vida em atos de louvor, de honra, de gratidão a nosso Senhor. É viver em nosso Senhor. Por isso isso é transformar a vida em oração, como a vida fosse um grande culto oferecido a Deus no dia a dia. Assim nós vamos alimentando a nossa vida interior. Esse diálogo com Deus pela oração também deve ser um diálogo entre nós, porque nós somos uma família querida por Deus, somos todos irmãos aqui. E aqui na capelania, de modo especial, porque nós não somos uma paróquia territorial, todo mundo veio aqui em busca de algo em comum, que é a liturgia, que é a pregação, que ao estarmos juntos em oração, então todos nós temos esse compromisso de diálogo um com o outro, e de buscarmos esta vida de união uns com os outros. Isso só vai ser possível se nós tivermos vida interior. Senão, nossa religião vai ser uma religião de casca. É muito bonito, você vem aqui, recebe Jesus, comunga, uma liturgia, graças a Deus, de acordo com as normas da igreja, um canto bonito, a gente vem, um silêncio, tudo muito bom, mas isso não mexe com a nossa vida interior para nos fazer daqui melhores do que nós somos. A nossa religião é vã, é uma religião de casca, só de aparências. E não adiantou muito, passamos a ter uma espécie de devoção morna, e não é isso que Nosso Senhor quer. O morno
ele vomita da boca, diz lá o livro do Apocalipse. Portanto, nós temos que ser quentes, ter este calor da devoção e do amor a nosso Senhor e do amor aos nossos irmãos. Essa é a chave, né, da vida interior, viver o amor, né? E aí passamos para um segundo ponto dessa nossa reflexão, e São Paulo diz que Cristo habite pela fé em vossos corações. Cristo habite pela fé. O que é Cristo habitar, né? Nós vemos aqui na igreja e recebemos a comunhão, a Eucaristia. Cristo veio habitar. Mas quando saímos daqui, Cristo continua habitando na nossa vida? Quando você vai tratar com as pessoas, mesmo aqui dentro da igreja, Cristo está habitando na sua palavra, no seu modo de agir? Em sua casa, você comungou, recebeu Jesus, e mesmo que não tenha recebido Jesus na Eucaristia, você recebeu Jesus na palavra. Cristo continua habitando lá na sua casa, na sua família, na sua vida de família, na sua vida profissional. Você leva Cristo para lá? Ou você leva a sua arrogância, o seu egoísmo, a sua preguiça, o seu descuido nas palavras, a sua indiferença diante dos seus familiares ou diante das pessoas que o rodeiam? Cristo vai junto. Então, que a Cristo habite pela fé nos vossos corações, não só dentro da igreja, porque aqui a gente sabe que mais facilmente Ele habita, mas eu vou levar Jesus no meu coração para onde eu for. Isso é a vida de fé. A fé é uma resposta minha, é o sim que eu dou a Deus diante das verdades que Ele me mostra, é o sim que eu dou a Ele diante de dizer: Senhor, eu vou fazer a Tua vontade. Então Cristo vai habitar dessa forma. E é claro que eu tendo Cristo, eu vou crescer no amor a nosso Senhor. E quanto mais eu tiver esse contato com Deus, mais eu vou crescer no amor. Só que esse contato com Deus vai exigir de mim renúncias. Não posso fazer tudo aquilo que eu quero, que me dá vontade. Não posso ser uma pessoa cheia de caprichos e deu vontade de fazer uma coisa, eu faço. A vida cristã exige também renúncias e exige sacrifícios. Exige muito exercício de paciência diante das dificuldades da vida e diante das contrariedades. Paciência com as pessoas, paciência com as situações, paciência comigo mesmo. E tem dia que a gente não tem paciência nem com a gente. Hoje eu estou impaciente, estou irritado. Irritado comigo mesmo, não posso nem me olhar. Então a vida cristã, ela exige paciência, porque exige sacrifícios. Mas exige também o perdão. Exige tirar do meu coração toda a mágoa que vai me corroendo, como veneno que eu vou bebendo a cada dia e me lembrando daquilo que fizeram contra mim, achando que eu não merecia. Então exige o perdão. Eu tenho que perdoar. Perdoar porque Deus me perdoa, perdoar as pessoas, mas eu tenho que perdoar também a mim mesmo. Você já pensou que quantas vezes Deus te perdoa e você fica com aquilo na cabeça e não tira nunca, e dizendo: eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. Por quê? Porque Deus te perdoou e você não. E você não, por quê? Por causa do seu orgulho. Porque você acha que eu não devia ter feito. Claro, mas já passou, olha para frente. Olhe para frente. Para Deus importa o que você vai fazer a partir de agora. E para você também seja assim. Porque enquanto você fica olhando para o passado, você esquece de viver o presente e projetar o seu futuro com amor a Deus. Então é preciso aprender a perdoar. E a gente vai aprender a perdoar com humildade. O humilde perdoa e o humilde pede perdão. E quem perdoa ama e perdoa por amor. Por isso é muito importante nós crescermos no amor de Deus.
E vamos crescer no amor de Deus, crescendo também no amor ao próximo. Por isso, num terceiro ponto, aqui São Paulo vai dizer, para que sejais capazes de compreender este amor que está acima de todo conhecimento. Aí vai falar da nossa vida como irmãos. Nós, como eu disse, somos uma comunidade, somos uma família. Então, entre nós, deve haver uma relação fraterna, mas uma relação de amor, porque na comunidade cristã também tem a presença de Cristo. No meu irmão tem a presença de Cristo. Por isso eu não posso maltratar o meu irmão, não posso falar mal do meu irmão. Isso ofende a Deus, ofende meu irmão. Eu não tenho o direito de tirar a reputação do outro, não posso fazer isso. Eu não posso pegar pelos corredores da minha casa, da igreja, ou de onde eu trabalho, e começar a falar mal do outro. Isso é pecado. E dependendo do nível, pecado grave. Então eu não posso. Isso faz mal para mim, faz mal para o meu irmão, faz mal para a pessoa com quem eu estou falando. De maneira nenhuma se pode fazer isso. Isso é uma mania que se tem em muitas famílias e em muitas igrejas, em muitas comunidades. E a gente tem que tomar muito cuidado com a língua, porque a língua é ferina e pode ferir, machucar, dividir. Hoje nós vivemos um grande problema no mundo. Nessa mudança de época, os valores cristãos estão pisados. Vivemos numa época de uma grande revolução cultural. A família está estraçalhada. Veio o divórcio, agora vem o projeto de aborto, vem a ideologia de gênero, vem a exacerbação e a edificação do homossexualismo como algo normal, vem aí a limitação da natalidade, o ódio muitas vezes às crianças, a destruição da vida da inocência das nossas crianças. Vem o mundanismo penetrando em todas as famílias que tradicionalmente eram famílias boas, católicas, cristãs. E a gente vai vendo o mundanismo entrando nas casas, através das músicas, através das modas, através das más ideias. Uma grande revolução que entrou primeiro pela televisão e agora vem pela internet, de modo que aquilo que há 30, 40 anos atrás qualquer um se horrorizava, hoje acha tudo muito, muito normal. E Santo Agostinho diz, de tanta gente vê o mal, a gente termina se acostumando. Mas não, o Evangelho continua o mesmo. Jesus Cristo continua o mesmo. A família cristã continua a mesma. E não pode mudar. Porque Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E não chegando essa grande revolução no mundo, esse mundo ataca a igreja e procura ir contra a igreja, porque a igreja vai contra essa corrente do mundo. Então atacam a igreja, de que a igreja é retrógrada, de que a igreja é contra a ciência, o que é uma mentira. A igreja sempre incentivou, motivou a ciência. Quem sabe a história conhece muito bem isso. Atacam a igreja nos seus ideais, nos seus valores. Atacam Jesus Cristo. Um absurdo. A gente vê nas músicas, na arte, que não é arte, né? Pegar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo e humilhar, como fizeram no Carnaval do Rio de Janeiro, um tempo atrás, arrastando o demônio, arrastando Jesus pela avenida, e Jesus como um derrotado, né? Isso tudo brada ao céu. É uma grande revolução contra a igreja. Mas vemos também dentro da igreja essa revolução. Os inimigos se infiltraram e nós vemos tantos maus exemplos. Vemos escândalos, é certo? Padres, bispos, religiosos e tantos fiéis. É uma tristeza, uma dor que se causa muito. Nossa igreja está como um barco atacado numa grande tempestade pelos inimigos de fora e de dentro. E nós, como igreja, vamos ficar brigando entre nós, vamos ficar nos dividindo,
Vamos ficar com essas picuinhas bobas, de que olhou para mim e não falou comigo, de que tomaram o meu lugar, de que aquilo ali era algo que era para mim, não era para você, e porque falou desse jeito, não devia falar. Essas bobagens infantis que muitas vezes tem nas nossas igrejas e que destroem a vida interior e a vida espiritual. Enquanto a igreja está nessa situação toda, eu estou preocupado com o que olharam para mim ou não olharam para mim. Estou preocupado com uma crítica que eu sofri e fico falando mal de um e de outro. Pelo amor de Deus, vamos crescer. Temos coisas muito mais importantes a resolver na nossa igreja do que essas pequenas coisas do dia a dia que nós podemos muitas vezes relevar e que não tem tanta importância dentro do todo, que é esta grande crise pela qual a igreja passa, que é uma crise de fé. Jesus falou: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? E nós vemos hoje uma grande apostasia em toda parte, a negação das verdades da fé, em toda parte, muitas vezes até dentro da igreja, querendo uma igreja mais materialista, mais preocupada com uma política ou ideológica de coisas aqui da terra, e esquecendo que a igreja está aqui na terra para transformar, mas ela existe para o céu. A igreja peregrina ou militante existe para a igreja triunfante, aqui é caminho. Então a gente fica preocupado com essas pequeninas coisas, o demônio vai se aproveitando, vai nos dividindo, vai nos enchendo de mágoas e vai nos destruindo, enquanto nós não amadurecemos como católicos que somos dentro de uma família que tem seus membros com muita santidade, mas tem seus membros também com muitos defeitos, como todos nós temos, mas olhamos mais o defeito do próximo do que os nossos. Quando olha o defeito do próximo, por que não pergunta a si mesmo: e eu? O que é que eu estou fazendo para melhorar? Será que eu sou perfeito? Quando você for criticar alguém, primeiro critique a si mesmo. E se você ouve uma crítica de alguém, diga: meu irmão, não vamos falar do nosso irmão, porque nosso irmão não está aqui para se defender. Não vamos falar. Isso não é bom, não nos constrói, não nos ajuda. E vamos parar com essas vaidades: se eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Porque na igreja e no mundo, nós viemos para servir. E o exemplo maior está nesse aqui, ó, que serviu. E numa família como a nossa, nós temos que estar prontos sempre a servir, sempre para servir. Não importa onde, mesmo que eu chegue mais cedo na igreja e venha limpar os bancos, não tem problema, estou servindo. Venha varrer o chão, ali vai ser feito o culto ao Senhor, alguém vai precisar se sentar aqui, mesmo que depois que acabe a missa eu fique ajeitando as coisas, sem ninguém me perguntar e me pedir para que as coisas fiquem nos seus lugares. Estou dando como exemplo, mas para mostrar que na igreja e no mundo, nós estamos todos juntos para servir, e não para exigir e cobrar dos outros atitudes que muitas vezes nós mesmos não temos. Isso é o sentido da corresponsabilidade que nós temos na igreja e no mundo, para que sejamos capazes de compreender este amor de Cristo que deve estar em nós. Nossa vida deve ser a vida de Cristo. Ele é o fundamento da vida cristã. É o fundamento das nossas palavras, fundamento dos nossos pensamentos e fundamento das nossas ações. Meu viver é Cristo, diz São Paulo. De modo que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Quem é que pode dizer isso? Minha vida é Cristo. Será que o que eu estou fazendo agora é o que Cristo está fazendo em mim? Ou não? Por fim, olhemos que nossa vida deve ser esta vida de seguimento de Jesus Cristo.
E não vai ser possível se nós não tivermos vida interior. Daí a importância da oração, como eu disse no início, a importância do silêncio, a importância de estarmos juntos com o nosso Senhor na Eucaristia e na sua palavra, ou seja, vivendo nosso Senhor Jesus Cristo no dia a dia. Por isso peçamos a Nossa Senhora, a nossa mãe, que com tanta humildade, né, ela não procurou o primeiro lugar e teve, né, procurou o último e teve, né, o primeiro. Né. Peçamos a Maria Santíssima, é a mestra da vida interior, que ela interceda por nós, para que, imitando seu silêncio e sua ação e sua oração, nós possamos assim alcançar a santidade tão querida por nosso Senhor em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.